por esse momento. Mesmo nessa comunhão tão prática, pedimos a Ti que o Senhor possa liberar o nosso espírito. Possamos ter uma comunhão de espírito uns com os outros. Oh, que o Teu falar possa trazer visão. Também possa trazer ação. Oh, Senhor Jesus. Oh, desperta-nos. Senhor, encoraja-nos. Pedimos a Ti que nessa comunhão Tu abras os nossos olhos. Conscientize-nos. Oh, como precisamos de Ti. Senhor, se faça presente entre nós. Obrigado pelo candelabro, onde o Senhor anda entre eles. Senhor, anda entre nós. Supervisione nossa situação. Fale conosco. Estamos abertos a Ti. Amém. O amor de Deus seja conosco. Que a graça do Senhor seja conosco. Que a comunhão do Espírito seja conosco. Que o Deus crioulo seja conosco. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Senhor Jesus. Tá bom assim mesmo. Ah, tranquilo. Assim tá bom. Deixa eu ser a armadura de Samuel. Vai pesar. Graças ao Senhor, irmão, por essa comunhão. Se estamos aqui é porque o Senhor nos ama e Ele está preocupado com cada um de nós. A recomendação apostólica: o Senhor se preocupa com os jovens, o Senhor se preocupa com os filhos, mas Ele também se preocupa com os pais. Em 1 João está escrito: jovens, eu vos escrevo. Aí no outro versículo está lá: filhinhos, eu vos escrevo. Então temos os jovens e temos os filhos. Mas também lá está escrito: pais, eu vos escrevo. Então há um momento da nossa comunhão em que o Senhor precisa falar com os filhos, com os jovens, mas também com os pais. E por que Ele precisa falar com os pais? Porque estamos no limiar do tempo, estamos no final. E nesse final nós estamos, assim como existiu no Antigo Testamento, um êxodo que foi a saída do Egito, do povo do Egito, para a entrada na boa terra de Canaã. Nós também estamos próximo do nosso êxodo, onde vamos sair da corrupção do nosso povo para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Estamos muito próximos disso, estamos próximos do Senhor voltar. E queria só, com relação a isso, colocar um versículo, está em Mateus capítulo 16. Vamos abrir em Mateus 16. Mateus 16, capítulo 16 é um capítulo muito famoso, porque lá fala sobre Cristo e a igreja, mas não é esse versículo que vamos ler, não. Capítulo 16, versículo 1, 2, 3, 4. Parte A diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Então isso mostra, irmãos, que estamos num momento em que precisamos identificar que sinal, que tempo é esse que estamos vivendo. E estamos vivendo, como falamos, num tempo de saída. E assim como no Egito, eles tiveram diversos processos antes da sua saída, nós também podemos passar pelo mesmo processo. Como vocês sabem, não há tempo aqui, Moisés vinha o tempo todo falar com o faraó para deixar o seu povo ir, para que ele celebrasse uma festa no deserto. E a princípio o faraó não queria que ninguém fosse, certo? Ficou aquela luta. Então vem as pragas, e aí deixa meu povo ir, e aí vem as pragas, deixa meu povo ir. Mas num dado momento, o faraó começou a negociar, tentar negociar com Moisés. E é interessante que o alvo do negócio dele
é o mesmo alvo pelo qual o Senhor se preocupa. O que o Senhor se preocupa? O Senhor se preocupa conosco, os mais velhos, mas o Senhor também se preocupa com os nossos filhos e até com os filhos dos nossos filhos. Onde está isso? Êxodo capítulo 10. Vamos abrir Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Diz assim, versículo 1. Disse o Senhor, disse o Senhor, disse o Senhor. Amém. O Senhor, olha o que o Senhor falou. Amém. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos. Olha, para que conte a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O Senhor então estava fazendo sinais. O Senhor sabia que o povo seria liberto, mas o Senhor também tinha uma preocupação: eu vou livrar vocês, mas vocês vão contar aos seus filhos, e vocês vão contar até mesmo aos filhos dos seus filhos. Sim. Muitas das vezes, irmãos, nós simplesmente pensamos em sair, né? E desde que saiamos, tudo bem. Mas aqui nós vemos a preocupação do Senhor, o Senhor antevendo o que eles deveriam fazer, inclusive depois da saída deles do Egito. Eles deveriam contar aos filhos e deveriam contar aos filhos dos filhos. Isso significa que os filhos e os netos estariam recebendo a mesma instrução, o mesmo falar, a mesma orientação. Que o Senhor, irmãos, a cada dia possa estar nos encorajando, a cada saída nossa, a testemunharmos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Até porque nós, em momento algum, somos exortados a mudar nenhum cativeiro. Todos os cativeiros que existiram e os filhos de Deus estiveram nele, como o cativeiro egípcio, como o cativeiro babilônico. Aqui, se você olhar Êxodo 10:10, Faraó fala o seguinte: vocês querem sair? Vocês querem sair? Então saiam. Mas faz o seguinte: deixa as crianças aqui. Saia, mas deixa as crianças. Vocês querem ser o Deus de vocês? Pode ir, está liberado. Deixa as crianças aqui. Deixa as crianças aqui. Se você olhar o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor fala, o que ele pede? Tragam os jovens. Tragam os jovens, não é isso? Sim. Ele não fala, tragam os anciãos, tragam os sacerdotes, tragam os... Não. Tragam os jovens. Boa aparência, inteligentes, competentes para assistir no palácio do rei. Todo cativeiro está preocupado e voltado para um grupo de pessoas. Esse grupo são os nossos filhos, esse grupo são os jovens. E muitas das vezes fazemos esse pacto em que nós saímos e ficamos numa situação confortável, e muitas das vezes deixamos os nossos jovens. A gente vai aqui daqui a pouco ver de maneira prática como é deixar os jovens no cativeiro, quando muitas das vezes nós saímos. Bem, então aqui nós vemos que Moisés, graças ao Senhor, não aceitou isso, né? Ele, muito pelo contrário, ele fez questão de que os jovens fossem com ele, de que as crianças fossem com ele. Irmãos, você imagina se Moisés tivesse saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, e as crianças tivessem ficado? Como que ia haver continuação? Como que ia haver testemunho? E o Senhor não apenas se preocupou que eles saíssem sem seus filhos, mas ele instruiu claramente: vocês não apenas devem sair, mas devem contar para eles. Sim. Vocês devem falar com eles. Amém. Vocês devem gastar tempo com eles. Vocês têm que ficar com eles. Conte para eles. Não há muito tempo aqui, mas há vários versículos, depois os irmãos podem procurar. Lá vários versículos dizem: quando o teu filho te perguntar o que é isso, quando o teu filho te perguntar, sim, quando o teu falou, e ele diz assim: falou o Senhor dizendo, eu não sei, não dá tempo aqui, mas depois podem procurar, podemos passar a lista para os irmãos, mas ali diz várias vezes: falou o Senhor dizendo, quando o teu filho te perguntar. Êxodo 12, no capítulo da Páscoa,
Você vai celebrar a Páscoa, o filho não vai entender, e ele vai estar vendo você praticar, e então vai perguntar: pai, o que é isso? Então a Bíblia fala: quando teu filho te perguntar, se ele vai perguntar, irmãos, significa o quê? Que ele está próximo, que ele está vendo, que ele está assistindo. Ele está assistindo não apenas a nossa teoria, ele não está assistindo apenas o nosso ensinar o caminho. Não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. Amém. Significa que ele está vendo tomarmos uma prática e que ele não entende ainda direito, mas pergunta: pai, o que é isso? Mãe, o que é isso? Que o Senhor possa nos dar essa graça, irmãos, de mantermos nossos filhos vendo a nossa prática e perguntando a cada dia o que é isso, e buscando entre nós uma oportunidade de abrir a palavra para cada um deles. Bem, só uma última coisa: enquanto o Senhor está voltando, há duas coisas acontecendo paralelamente. Uma é uma grande geração que está sendo preparada, está sendo incentivada, ensinada, semeada, todos os conceitos, valores, pensamentos, com uma única finalidade. A finalidade é única. Todo o sistema como conhecemos hoje, o sistema educacional, todo tipo de sistema em que os nossos filhos são obrigados a participarem, tem um único propósito: preparar uma geração que receba e adore o anticristo. A finalidade é essa, não tem outro caminho. Procure se aprofundar um pouco, procure conversar com eles, procure conversar mais, procure buscar, levar, procure fazer perguntas, e nós vamos ver o quanto de conceito todos os dias, irmãos. Nós precisamos fazer um trabalho que é quase que uma destruição daquilo que é colocado todos os dias. É todo dia, não é toda semana, não vem. Todo dia experimente fazer perguntas. Eles podem ser batizados, eles podem invocar o Senhor, eles podem compartilhar, eles podem partir o pão, eles podem tudo. Todo dia precisamos ser como aquelas pessoas que trabalham no cultivo. Você precisa olhar o jardim e tirar as ervas daninhas, com conversas próximas e perguntas. E quando perguntamos com o coração aberto, com o espírito aberto, sai coisa. Sai cada coisa que você fica, por um lado, pasmo, por outro lado você fica: Senhor, obrigado por ainda perguntar a eles e eles confiarem em mim para responder. Obrigado, Senhor, por ainda termos proximidade de escutá-los e saber como é sujo. Irmãos, talvez um dia, 2 dias, sem ter comunhão com eles, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Que o Senhor nos livre dessa situação de distanciamento. Sim. Bem, e aí é uma geração que está sendo preparada para adorar o anticristo. Essa geração é enorme, em tudo quanto é lugar. Todos estão procurando ter um conceito, a mente, a mentalidade, o entendimento do mundo atual. Essa era, irmãos, está muito diferente. Ela mudou muito. Talvez quando entendemos, quando falamos assim: quando eu era adolescente, aí o que nós remetemos? Remetemos a adolescência quando nós éramos adolescentes. E quando eu era adolescente, não sei, Ostélio, desculpa colocar você nessa, viu? E então, quando falamos para o irmão Ostélio o que é adolescência, Ostélio, descreva a sua adolescência. Por favor, irmão, não é isso, calma. Então, o Ostélio tem uma ideia. Ele tem uma ideia. O filho do Ostélio, filho, se perguntar para ele descrever a adolescência dele, certamente ainda é um pouco diferente, bem diferente da adolescência do pai dele. Eu me lembro, na minha época de adolescente, que minha mãe, ela dizia algumas coisas para mim que eu não poderia fazer. Que se eu visse, se meus filhos hoje fizessem metade, não sei se é bom gravar isso, viu? Mas eu não sei se eu teria dentes hoje, porque era uma outra forma, não é isso? Às vezes nós lidamos com as crianças e pensamos: olha, o Senhor tem muita misericórdia de você. Se você fosse o filho no meu lugar, eu não sei como seria isso não. Você não falaria assim, você não agiria assim, Mas por que é assim hoje? Porque mudou. A era mudou. E mudou muito. Então, quando eu hoje, um pouco
adolescência dos meus filhos, muitas das vezes eu imagino a minha adolescência. Só que, irmãos, não é. E uma coisa é saber disso, outra coisa é a nossa ficha cair para isso. É muito diferente. Uma coisa é sabermos que mudou, outra coisa é estarmos no meio deles, entre eles, ver o que eles falam, ver como eles agem. Sem você estar perto, você vai olhar e pensar: meu Deus, tem certeza que são esses adolescentes, são essas crianças mesmo? É por isso que toda essa geração está sendo preparada para isso. Mas nós estamos aqui, irmãos, para mantermos ao longo da história uma pequena linha. Tem uma grande linha sendo preparada para adorar o anticristo. Mas nós somos uma pequena linha, pequenininha, que estamos aqui sendo preparados, preparando nossos filhos, preparando os filhos de nossos filhos para adorar a Cristo. Estamos aqui para isso. Amém. É para isso que nós estamos aqui. Essa comunhão aqui é para isso. O tempo todo estamos aqui incentivando uns aos outros, para encorajar os outros. Há coisas, irmãos, que não vão mudar. O anticristo vai ter que vir. Ele vai ter que se assentar no trono mesmo. Entendeu? Isso aí não tem como mudar, não. A degradação vai aumentar, as trevas serão ainda maiores. E eu digo uma coisa para você, não sei se te anima ou te desanima: você não pode fazer nada com respeito a isso. É verdade. Nós não temos como mudar isso. Não adianta nem você orar: Senhor Jesus, salve o mundo. Irmãos, o mundo já é maligno. Eu e você não temos como mudar o mundo. Mas eu e você temos como mudar, sermos parte do mundo. Eu e você temos como mudar, ser vítima dessa situação que vai enganar muitos jovens, vai enganar muitos adolescentes. O que eu e você podemos mudar é que eles façam parte disso, que eles não engrossem essas fileiras, mas que eles estejam na fileira que traga o reino, o reino de Cristo. Bem, então, já concluindo, eu faço parte de um grupo, eu trabalho na saúde desde 2010, na minha cidade. Então, onde eu moro no bairro de Campo Grande, e é atualmente, segundo as estatísticas, o maior bairro do Brasil. Vocês podem pesquisar no Google. Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Guaratiba são os maiores bairros do Brasil, os mais populosos. Então, na unidade de saúde onde eu trabalho, a nível de porcentagem, vamos colocar assim, pense na população da cidade de Porto Real. Porto Real, cidade de Real. Só a minha clínica atende mais do que o triplo da população de Porto Real. Mais do que o triplo da população de Porto Real são o número de assistidos que nós temos, que a gente chama de assistidos, pacientes. Esses dados, inclusive, a minha gerente mandou ontem aqui, que eu pedi para ela me mandar os dados mais atualizados. Então é uma população bem grande. Se você fizer o dado que a gente chama lá de puridade, a base maior do triângulo são os jovens. Então, obviamente, né, é o nosso maior alvo no momento. A prefeitura tem uma preocupação em detalhe, lá não tem muita gente cristã não, viu? É ímpio. Mas a situação é tão grave, que eles estão desenvolvendo diversos programas para tentar amenizar a situação. Eu vou, no final da minha fala, ler uma carta de um responsável junto comigo, que sabe que eu estou aqui, inclusive orando também por isso. Ficou feliz da vida. Quem sabe possamos orar para que o Senhor possa trazê-lo como irmão, e quem sabe ele possa, né, estar no nosso meio e dar um glória junto. Mas, então, esse grupo de jovens, nós temos, eu participo de um grupo chamado Planejamento, na verdade participo de vários grupos, mas dentro desse contexto aqui eu participo de um grupo chamado Planejamento Familiar. Esse planejamento familiar, ele lida com a questão de métodos contraceptivos, né, evitar filhos, também questão de doenças sexualmente transmissíveis, o IST, como chamamos,
E também a questão daqueles que não conseguem ter e fazer tratamento. O foco desse curso é justamente a questão das doenças, porque aqui, ó, segundo os dados da minha gerente Daniele Souza, se vocês podem procurar lá, da rede da atenção primária, de toda a população de jovens, os jovens atingem 57,14% daqueles que têm sífilis. Veja bem, eu estou falando de uma população que é 3 vezes mais Porto Real. 60 mil. Ok? E dessas 3 vezes, 57,14% são portadores de sífilis. Eu estou falando aqui, não é de adulto não. Eu estou falando de 12 a 18. 12 a 18. 57,14%. Dessa população toda que estamos falando aqui, 26,31% é portador de HIV. 26,31%. Você sabe o que é isso, irmão? 26,31% é muita coisa, né? Aqui também tem um outro dado muito interessante, vamos dizer triste. Dessa população que estamos falando, 34,63% tentou o suicídio. Mutilação, remédios, se jogar no ônibus. Então vejam vocês, irmãos, que são números muito altos. Sim. Essas pessoas que estamos falando, esses jovens, esse quadro aqui que estamos falando, irmãos, não é de adultos. Não é de adultos, ok? É de adolescente e é só para minha unidade de saúde. Não é adulto, ok? Na saúde, 18 anos, você já é adulto. Mas o quadro é tão grave que nós incluímos ele num grupo que a gente chama Cuidando de Quem Cuida. É um grupo de adolescentes que, de uma certa forma, jovens, que a gente percebeu que havia um abandono. E então nós criamos um grupo, um monte de velhos como eu, que são cristãos, que criou um grupo meio que uma triagem para poder identificar melhor os casos e saber quem vai para psicologia, psiquiatria, para fazer uma triagem, porque é muito grande. Meu bairro onde eu moro, em Uaíba, é da CAP 52, o maior bairro em extensão territorial. É um bairro muito grande, é muito populoso aquele bairro. Então nós estamos vendo mais ou menos uma situação, irmãos, que lá muita gente em comum não são ímpios, não são pessoas assim que você imagina sem famílias. Não, irmãos, eu espero que vocês não entendam mal o que eu vou dizer aqui. Lá tem pai levando o filho desesperado para essa reunião, descendo de Cherokee. Lá tem pai descendo de Toyota Zero. Não pense você que essas pessoas são como aquelas pessoas que a gente vê na Avenida Brasil, sabe? Ali, não. São pessoas estabilizadas, são pessoas com uma condição financeira confortável, são inclusive pessoas cristãs. Tem muito cristão lá, tem muito irmão lá, tem muito pastor de denominação, tem muito filho de pastor, que o pastor entra e fala pra gente: pelo amor de Deus, ajuda o meu filho. Tem muita irmã, tem muita missionária. Irmãos, é um grupo tão pesado, que eu falo com meus filhos, eu falo para eles: eu nem tenho como levar vocês ali. É tão pesado, porque não dá, é o ambiente. E o que impede, irmãos, dos meus filhos, dos seus filhos, estarem nessa situação? O que impede? Se eu e você não estivermos diariamente fazendo um trabalho do sacerdócio, já concluindo, 45? Esse mesmo, 25 agora. 25. Oi? 25 agora. 25 agora, obrigado. Ok. Se eu e você não entendermos que, além de pais, somos sacerdotes, o sacerdote, quando ele fazia a Páscoa, era um cordeiro por família. Sim. Era por família. O sacerdote, irmãos,
É claro que temos a reunião da igreja, mas todos nós precisamos assumir o nosso sacerdócio no lar. Todos nós precisamos assumir comer o cordeiro a nossa família. Para evitar essas coisas. Eu queria ler aqui para terminar. Ela fez de 12 de dezembro, a Nicole, uma delas, escreveu assim: o grupo de adolescentes da unidade surgiu como um refúgio a este público, após o aumento do número de casos de depressão, crises de ansiedade e automutilações durante a pandemia. A procura pelo serviço de psicologia foi intensa em 2020, onde iniciou este grupo com a psicóloga da unidade da época e com a minha ajuda para a organização do fluxo. Tínhamos a ideia de que o grupo teria pouca adesão, mas devido ao aumento do número de casos, resolvemos investir no grupo. Achávamos que não iria surtir efeito, mas a procura foi mais do que esperada. Nós temos um grupo hoje de mais 50 jovens. O público definido para a participação do grupo engloba a faixa etária de 12 a 18 anos, visando a abordagem de vivências parecidas de acordo com a faixa etária, tendo como foco a saúde mental. Encontramos diferentes situações no grupo: adolescentes depressivos que se automutilam, com pensamentos suicidas, agressões físicas, abandonos dos pais, rejeição familiar, abusados psicologicamente e sexualmente. São inúmeras histórias de vida, com uma realidade dura desde a infância, mas que tem algo em comum: conflitos e relações familiares comprometidas e destruídas, que são a principal causa desses conflitos psicológicos. É um grupo impactante, que nos mostra a realidade dos nossos jovens, nos demonstrando que tem tido falhas nas criações, a falta de presença, de participação na vida dos filhos, falta de limites, relação sem respeito e sem carinho. São visíveis as sequelas dessa falta de cuidado e dedicação na criação das crianças e jovens de hoje. É assustador imaginar o que veremos daqui para frente, se não mudarmos nossa visão sobre a educação de filhos. Vemos crianças e jovens hoje sendo educados pela televisão e mídias sociais. Crianças sem limites, sem presença dos pais em seu dia a dia, sem orientação, sem freio. São poucos os casos em que vemos no grupo pais realmente preocupados em ajudar e mudar a situação em que chegam à unidade. Uma sociedade que está entregando seus filhos a serem criados pelo mundo, a viver em situações que ainda não são capazes de lidarem. Estamos aqui falando de problemas mais graves, que chegam à unidade em situação de agravo. Mas se começarmos hoje como pais a sermos mais presentes na vida dos nossos filhos, procurar ter interação com a vida deles, separar momentos diários com eles, nos mostrando presente e dedicarmos tempo a isso, veremos lá na frente jovens saudáveis e adultos sãos. Então, irmãos, assim que essa foi a minha parte que os irmãos falaram com relação à questão da saúde, como é no posto, como é no SUS, é isso aí que a gente está vendo. É algo terrível, em que não se limita a pessoas que não são cristãs. O que mais temos lá são pessoas cristãs, pessoas tementes a Deus, mas que talvez até pela falta de uma comunhão como essa. Irmãos, essa comunhão aqui nessa região é a primeira vez que eu vejo. Eu realmente vejo como o Senhor está preocupado com os nossos filhos. Amém. E mais do que isso, Ele está preocupado com os pais dos filhos. Sim. Que nós não tenhamos nenhum falar de desencorajamento. Às vezes temos um falar: você foi para o treinamento, ou você foi para a conferência, ou você foi para a escola, na verdade. Ai, continua a mesma coisa. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Você foi para a reunião e mostrou uma coisa. Irmãos, que nós não tenhamos nenhum tipo de falar que desencoraje nossos filhos com a palavra. Nenhum tipo de falar que desapone a autoridade das Escrituras. Mas que nós estejamos cada vez mais sendo companheiros deles, próximos deles, amando eles, cooperando com eles, com o seu crescimento em vida, para que juntos, sabe, sempre tem essa questão de um ser tomado e outro ser deixado, né? É claro, nós sabemos disso, mas nós oramos ao Senhor para que o Senhor possa arrebatar toda a nossa casa. Maravilha saber que minha esposa, que já sei que vai só de me aturar, já sei que é uma vez, mas que maravilha saber que minha esposa será arrebatada, mas eu também, e os meus filhos também. O apóstolo disse, né? Não tenho maior alegria do que essa, de saber que meus filhos andam na verdade, meus mamilos falam a verdade, vocês procedem de acordo com a verdade. O Senhor possa nos encorajar